louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nos recolhamos a um tempo de silêncio, rezemos humildemente pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar a compreender a palavra. Irmãs e irmãos, nós estamos caminhando para a celebração da Páscoa e já bem perto. De hoje a 15 dias, nós já estaremos celebrando Domingo de Ramos. Hoje, ao terminar a Santa Missa, vocês vão receber a programação da Semana Santa para se organizarem, planejarem bem, de Domingo de Ramos até o Domingo da Páscoa, uma semana intensa de vivência desse mistério que Cristo está nos conduzindo a Ele, nos chamando a participar dele. O mistério que hoje é chamado para nós de graça. Nós somos herdeiros de uma história muito comprida, que não começou conosco. Tudo que nós celebramos hoje nesta manhã tem quase 5.000 anos de história. Peguem comigo a primeira leitura do livro das Crônicas, o número 3 do seu folheto.
queria partir hoje da primeira leitura para a gente entender. O povo de Israel, vindo com Abraão, lá de Ur, veio para Israel com Abraão, ocupou a terra de Canaã, ficou lá uns 250 anos. Depois veio uma grande seca, quando os descendentes de Abraão já não existia mais, 250 anos depois, os descendentes dele fogem, vão para o Egito e se oferecem para viver no Egito em troca de comida. Lembra de José do Egito e das tribos que foram para o Egito. No Egito ficaram uns 200 anos, muitos anos lá no Egito na escravidão. De repente Moisés escutou Deus que chamou Moisés a sair com o povo da escravidão do Egito, a marchar 40 anos pelo deserto para tomar de novo aquela terra que há uns 500 anos atrás Abraão ocupou. E Moisés viajou com o povo 40 anos. Quando Moisés avistou a terra, morreu, e Josué, outro líder, entrou em Canaã, ocupou o país e ali viveu mais ou menos 1.200 anos até a chegada de Jesus. Da chegada do povo lá do Egito até a vinda de Jesus foram mais ou menos 1.200 anos de muita história. Várias vezes o Antigo Testamento conta que o povo organizava o país, a terra de Canaã, nas tribos, na federação. Chegou com Davi no ano 1000 a ter um rei. Depois Salomão morreu, o reino dividiu, virou 2 reinos, e era assim uma confusão enorme. Mas o povo tinha, ao longo desses 1.200 anos antes de Cristo, uma referência que Davi instituiu: a capital Jerusalém, e em Jerusalém o templo. O lugar mais importante da cidade santa Jerusalém era o templo, que nós vimos domingo passado Jesus entrar com o chicote nele e fazer aquela arruaça toda, lembra? Então hoje retoma aquela história. Agora a gente vê isso, uma cena que aconteceu naquele templo 580 anos antes de Cristo. Vamos lá? Eu não vou explicar muito esse texto, mas é só para refrescar a memória. Naqueles dias, nós estamos aqui há 580 anos antes de Cristo com esse texto. Vejamos, naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs. Leia comigo. E profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então aquela purificação que Jesus fez, já no ano 580, já tinha tido uma profanação do templo. Naquela profanação do templo do ano 580, olha como é que Deus fez a purificação. Leia comigo. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra, por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Deus via o templo profanado e mandava mensageiro todo dia para pregar para o povo, dizendo, admoestando, corrigindo, porque Deus amava o povo e amava a sua própria casa. Isso é bonito. Versículo 16. Deus mandava gente para dizer: cuida da casa do Senhor, para de profanar o templo do Senhor. Olha como é que eles reagiam. Leia comigo. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu as muralhas,
destruiu as torres, deitaram abaixo tudo. E o povo? Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia todos os que escaparam a fio de espada. Sobraram alguns. Quem não morreu foi levado como escravo para a Babilônia. E eles, leiam, tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Leia comigo, a igreja. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. Para o povo do Antigo Testamento, cada dia de sábado, que era dia do povo parar tudo e ir para o templo prestar culto para Deus, e o povo ia para o templo e profanava o templo, ou não ia para o templo e profanava o sábado, para cada dia santo de guarda que não era guardado, eles diziam: nós vamos ter que pagar 1 ano de reparação por esse dia santo que nós não guardamos. Se são 70 anos, significa que foram 70 dias santos de guarda que o povo não guardou. Lá na Babilônia, eles ficaram 70 anos. Quem foi para a Babilônia foi a elite, porque Nabucodonosor era um rei lá na Babilônia, onde surgiu a civilização, e Nabucodonosor queria ter escravo de alto nível. Então o que ele fez? Pegou a elite do povo de Israel, separou em blocos, acorrentado, matou o povo simples e falou: eu quero os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, os juízes, eu quero a elite para ser escrava, mão de obra qualificada como escrava lá na Babilônia. Na Babilônia eles ficaram 70 anos, e uma das perguntas que eles começaram a fazer como escravos, humilhados, maltratados, eles perguntavam: por que Deus deixou acontecer isso conosco? Por que é que nós viemos parar nessa situação degradante? Aí tem uma coisa muito curiosa para a nossa formação catequética. Foi lá na Babilônia que surgiu o livro do Gênesis. O primeiro livro da Bíblia é um livro que foi escrito bem para cá, não é um dos mais antigos não. Que o livro do Gênesis foi escrito para explicar o quê? Por que existe o mal no mundo? Por que existe o sofrimento? Lembra? O livro do Gênesis começa contando sobre a criação, que Deus criou tudo, descansou no sábado, não foi? No 7º dia. Então, o livro do Gênesis é uma reflexão que aqueles líderes religiosos escreveram lá na Babilônia, 70 anos. O Império Babilônico entrou em decadência, surgiu o Império Persa. Ciro, o rei persa, ocupou a Babilônia toda e falou para o povo de Israel: agora vocês podem voltar para Israel, 70 anos depois, para reconstruir tudo. Quando o povo estava lá na escravidão, na Babilônia, era muito bonito o culto, as rezas, as devoções que o povo tinha no templo antes de ser destruído. Quando eles estavam lá na Babilônia trabalhando como escravo, os carrascos que batiam neles e mandavam eles trabalharem, dizia para eles assim: nós queremos que vocês trabalhem cantando aqueles hinos bonitos lá da igreja, que vocês cantavam lá em Jerusalém. E eles diziam: de jeito nenhum que nós vamos cantar para vocês os cantares do Senhor que nós cantávamos no templo, porque esses hinos nós só cantamos eles no templo. Nós ainda vamos voltar para lá um dia, vamos reconstruir Jerusalém, vamos reconstruir o templo e vamos voltar a cantar os cantares do meu Deus na casa dele. E o povo jogava uma praga sobre eles mesmos, que é uma praga muito bonita, do que nós cantamos no Salmo. Olha que coisa linda, olha o Salmo, é tão bonito isso. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Sião é Jerusalém, o monte onde estava Jerusalém. Nos salgueiros por ali pendurávamos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza.
cantai hoje para nós algum canto de Sião. Os guardas, com o chicote dizendo, trabalha a cambada, cantando aquele cântico bonito. E o povo jogava praga em si mesmo, dizendo o seguinte, olha a praga, que coisa mais linda, gente. Leia comigo. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Leia. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Gente, isso é tão bonito. A minha mão, Deus me deu a graça de ser uma ferramenta para trabalhar. Hoje eu estou aqui como escravo e para louvar Ele. A minha mão ainda vai voltar lá para a nossa terra e para o nosso templo, e nós vamos trabalhar na nossa terra, e no nosso templo, nossas mãos ainda vão levantar para louvar o Senhor. Se ela se levantar, esquecendo de Jerusalém, que ela resseque. Depois diz, que se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Já pensou se nós católicos tivéssemos esse relacionamento com a igreja? Se nós católicos disséssemos assim toda semana, você foi domingo na missa? Não fui não, estava com preguiça, amanheceu chovendo. Se nós católicos dissessem assim, eu, domingo de manhã, se eu tiver preguiça de levantar para ir para a missa, que resseque a minha mão, que eu fique mudo, que a minha língua prenda ao céu da boca. Já pensou se nós jogássemos praga em nós, de tanto amor que nós tivéssemos, pelo templo do Senhor, pelo domingo, pela casa do Senhor, que Jesus pegou o chicote e virou as mesas, e expulsou os vendedores, e fez aquela ruaça toda? Qualquer coisinha impede a gente de ir ao templo. Qualquer coisinha faz a gente deixar de guardar o domingo, o dia santo para o Senhor. Qualquer coisinha faz a gente profanar o domingo, o dia santo do Senhor. Não faz? Qualquer. Nós esquecemos. O domingo virou dia do futebol, da cerveja, do churrasco, de lavar roupa, de passar roupa, de limpar a casa. O domingo virou tudo, menos o dia do Senhor, o dia de cantar os cantares para o meu Deus. Que se prenda a minha língua, que resseque a minha mão se eu me esquecer do Senhor. Vamos ao Evangelho. Nós temos hoje um personagem, Nicodemos. Nicodemos era um camarada judeu, radical, era muito famoso no meio dos judeus. Ele ficou sabendo de tudo que Jesus estava ensinando, ficou impressionado com o que o povo contava sobre Jesus, mas ele não queria procurar Jesus de forma que os judeus soubessem, os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, que já tinham brigado com Jesus, que já tinham domingo passado falado para ele, quem é você para purificar esse templo? Faz para nós um milagre, lembra? Que sinal realizas para agir assim? Lembra? Nicodemos ficou com muita curiosidade querendo conhecer Jesus, mas ele foi atrás de Jesus escondido. Ele não queria ir atrás de Jesus na frente de todo mundo. Nicodemos é aquele tipo de católico que gosta de ir na igreja a hora que não é hora de missa. A igreja está aberta, eu vou lá sozinho, entro, rezo e vou embora. Tem católico assim? Tem? Nicodemos é aquele tipo. Ele vai atrás de Jesus às escondidas. Ele não quer ficar mal na fita. E você está tendo algum problema para que você está indo na igreja. Não é assim que o povo fala? Porque você estava na igreja. Se alguém pegar um homem então, saindo da igreja, enxugando a lágrima, fala, nossa, ele está ruim. Ninguém pensa assim, nossa, fulano foi lá na igreja, teve uma experiência de amor e de amizade com o Senhor tão grande, foi tocado pelo Senhor, sentiu a presença do Senhor, saiu até emocionado. Se pegar um de nós homens saindo da igreja, assim, cabeça baixa, enxugando o rosto, pensa, nossa, a casa do Antônio deve estar feia, o casamento dele deve estar acabando, deve estar falindo os negócios dele. Não é desse jeito? Olha o Evangelho então. O Evangelho vai dar uma sacudida em nós. Vamos lá? Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos, todo mundo, bem bonito. Do mesmo modo,
como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, Nicodemos vai atrás de Jesus às escondidas. Vocês imaginem Jesus, a cruz deitada no chão, Jesus pregado na cruz e depois a cruz levantada. Nicodemos está indo atrás de Jesus às escondidas de noite para falar com Jesus e fala: Nicodemos, você está vindo atrás de mim às escondidas, pois eu vou ser pregado na cruz, em cima do Monte Calvário, do lado de fora de Jerusalém. Quem estiver dentro da cidade vai me enxergar lá no alto, pregado na cruz. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Jesus está dizendo para Nicodemos: rapaz, você está vindo atrás de mim às escondidas, mas daqui um pouco eu vou ser mostrado humilhado na cruz. Leia, versículo 16, olha que coisa, desculpe, 15. Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Só que nós não vamos atrás de Jesus, ver Jesus levantado da cruz para ter vida eterna. Veja, versículo 16. Pois Deus amou tanto. Ah não, igreja, tenha dó. Isso aqui é um dos versículos mais bonitos do Novo Testamento. Isso aqui é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Reage, igreja. Vamos lá? Pois Deus amou tanto o mundo. Brada, igreja. Deus o quê? Amou tanto o mundo. Levante a mão direita e diga: Deus o quê? Deus amou tanto o mundo. Amou tanto o mundo. Continua. Que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De novo, vida o quê? Eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deus amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que não morra o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Quando nós escutamos isso aqui, nós ficamos pensando assim, aquela doutrina dos irmãos evangélicos. Mas está na Bíblia que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que não morra todo o que ele crê. Aí para aí, e não fala vida eterna. Então venha para a igreja, porque Deus quer que você tenha vida e vida abundante. Mas essa vida abundante não é vida aqui, é vida eterna. Aqui Deus nos abençoa, Deus nos dá muitas graças, mas o nosso ponto final de vida não é aqui. O ponto mais alto da obra de Deus em nossa vida não é aqui, é vida eterna. E aqui, irmãs e irmãos, está o grande descompasso entre o que Deus quer para nós e o que nós queremos de Deus. Sabe que na minha vida de padre, caminhando para 20 anos, se eu encontrei meia dúzia de cristãos procurando o padre ou a igreja, preocupado ou ansiosa de buscar essa vida eterna, foi muito. Todo mundo que vai atrás da igreja, querendo do padre ajuda para chegar mais perto de Jesus, para ficar mais próximo de Jesus, vai não por causa da vida eterna, mas por causa da vida aqui, dos probleminhas daqui. O máximo que nós queremos é resolver os problemas daqui. Nós não buscamos Jesus por causa de vida eterna. Nicodemos estava procurando Jesus de noite, às escondidas, porque ficou curioso para escutar as coisas bonitas que Jesus falava. Jesus fala: Nicodemos, você está com vergonha do povo ver que você está andando perto de mim? Rapaz, eu vou ser levantado na cruz, eu vou ser morto na cruz, e eu vou atrair você, e atrair a humanidade é para o céu, Nicodemos. Quem vier atrás de mim, Nicodemos, vai ser visto por todo mundo, Nicodemos, e não vai ser visto me seguindo somente aqui na terra,
nos caminhos onde eu vou fazer milagre, ensinar. Não, Nicodemos, quem me segue vai ser visto por todo mundo, vai ser olhado por todo mundo, subindo comigo para a vida eterna, Nicodemos. Nós que queremos Jesus, nós que buscamos a Jesus, nós devemos desejar isto. Eu quero subir com Jesus para o céu, eu quero com Jesus a vida eterna. Ainda falando da vinda de Jesus, versículo 17, tome lá comigo. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vamos repetir? Esse versículo vai quebrar, vai moer com a nossa língua, com o nosso queixo, com o nosso coração que julga, que condena os outros, com a nossa capacidade de olhar e ficar julgando e condenando os outros. Leamos de novo. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Seja salvo. Vida eterna, salvo por Ele. Irmãs e irmãos, ontem nós tivemos as 24 horas de adoração. Que coisa mais gostosa foi esse tempo de atendimento de confissão. E como é bom poder dizer para as pessoas assim: olha, Jesus só quer uma coisa de você, te salvar, mais nada. Ele veio para nos salvar, Ele não veio nos condenar. Infelizmente nós hoje estragamos o coração das nossas crianças, com preguiça de dar o ensinamento do amor de Deus para as nossas crianças, com preguiça de educar nossas crianças no caminho de Deus. A gente ensina para elas um Deus ameaçador. Deus vai te castigar, Deus vai mandar um trem para você que ainda vai quebrar você no meio. Quem não vem pelo amor vem pela dor. Deus ainda vai mostrar para você. Nós ameaçamos os outros, e Jesus ameaça a nós dizendo que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para nos salvar e não para nos condenar. Dá muito mais trabalho ensinar sobre o amor. Um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um padre que atalha o caminho e vai pela ameaça, é exatamente aquele que tem preguiça de ensinar o caminho do amor. O caminho do amor, quando a gente fala do amor de Jesus, a criança tem que olhar para mim e ver o meu jeito de amar. Por isso que é difícil falar de amor. Quando eu tiro a minha responsabilidade da reta e falo que Deus vai castigar e mandar uma paulada, eu estou fazendo com que a criança não olhe para mim e não diga: é pai, é mãe, você está falando assim, mas você mesmo. Por isso que hoje nós temos que pedir a Jesus: Jesus, tire tudo que faz de mim alguém que julga os outros, que condena os outros, que fala mal dos outros. Jesus, se o Senhor não veio para condenar, imagine eu que sou pecador. Eu não posso condenar, julgar. Eu preciso dar a minha vida como o Senhor deu, para ajudar a salvar quem precisa de salvação, quem precisa do seu amor, Jesus. Versículo 18, leia comigo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse. Irmãs, irmãos, pare aqui um pouco. Qual é o julgamento? Jesus vai falar agora em que consiste o julgamento. Qual é o julgamento? Vamos ver? Ora, o julgamento é esse. Brada a igreja: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Quem pratica o mal odeia a luz. Quem pratica o mal odeia a luz. Continua. E não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Continua. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Portanto,
Em que consiste a condenação? Semana passada o Papa Francisco falou uma frase que eu fiquei o dia inteiro, uns 3 dias, e até hoje ainda estou com ela na cabeça. O Papa disse assim: ninguém leva ninguém para o inferno, ninguém empurra ninguém para o inferno. Para o inferno vai quem quer. Quando eu escutei o Papa falando isso, eu me lembrei dizendo da minha pregação aqui uns domingos atrás, que alguns ficaram assustados. Falei: olha, hoje em dia, esse negócio de falar que o capeta baixa na gente, toma conta da gente, já foi. O capeta não faz mais o que ele quer conosco, não. Até ir para o inferno, hoje, não é porque o capeta baixou e me arrastou para lá, não. Até ir para o inferno, ninguém me leva, nem ele. Eu vou de livre e espontânea escolha. Quem pratica o mal odeia a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Minha gente, vou dizer uma coisa que não é para desanimar, pelo contrário, é para dar uma sacudida em nós. Isso que a gente está vendo no Brasil e na Petrobras, não é só na Petrobras não, minha gente, é no Brasil inteiro. Não tem uma prefeiturazinha no Brasil que não funciona com superfaturamento de remédio, não é não? De obra, de reforma de escola, de asfalto. A Petrobras, graças a Deus, explodiu, e nós temos que nos indignar com aquilo, mas não nos iludamos que resolvendo a Petrobras, nós resolvemos o Brasil. Aquilo que está lá, está disseminado em todas as esferas das relações institucionais do Brasil, do mundo. Não tem uma empreiteirazinha que passa um cal num postinho de saúde, numa escolinha de periferia, que não tem um dinheirinho que escoa por lá, não, minha gente. Não nos iludamos. Não tenhamos medo da luz. Não tenhamos medo de denunciar nossa iniquidade. Pelo contrário, desejemos, busquemos trazer nossa iniquidade para perto do altar. Hoje o altar está cheio de luz assim, porque é exatamente quem ama e quem acolhe Jesus como Salvador, ainda que tenha feito coisa errada, ama a luz e traz suas ações para que suas ações sejam reveladas aqui no clarão do altar. Para que aqui Jesus pegue as ações más nossas, nos perdoe e faça a gente voltar para casa, para ralar numa vida de luz, de honestidade, de santidade, de coerência com a fé. Não tenhamos medo da luz. Seja o pior, o mais miserável, o mais abominável de nós aqui, nós temos a possibilidade de chegar perto da luz, deixar que nossas ações sejam reveladas diante de Jesus e diante da igreja. Não ter medo, porque Ele não veio para condenar, mas veio para salvar. O pior de nós aqui hoje, o mais nojento, sujo e imundo de nós aqui hoje, e o mais santo, pode chegar perto de Jesus do mesmo jeito. Os que estão no caminho certo, recebam o sangue dele para serem confirmados e continuarem no caminho certo. Os que estão no caminho da treva, da sujeira e do pecado, recebam o sangue dele para se corrigirem, se purificarem e voltarem para o caminho da luz. Ele é nossa luz, Ele é nossa salvação. Não tenhamos medo da sua luz. E o mais impressionante é que Ele faz isso de graça. Não é dízimo, não é oferta, não é dinheiro nosso que vai mudar o coração dele. Não é voto, não é promessa nossa que vai mudar o coração dele. Para terminar, pegue a segunda leitura da carta aos Efésios. É impressionante esse texto. Isso aqui é um poema para te ajudar hoje a pegar a programação da Semana Santa e você se organizar e planejar viver a sua Semana Santa com a alegria de Nicodemos, de estar ao pé da cruz de Jesus. Não nos esqueçamos que Nicodemos foi o camarada que ajudou descer Jesus da cruz e sepultar ele depois, né? Esse encontro dele com Jesus aqui hoje rendeu. O bicho escutou Jesus e falou: nó, não descolo mais desse camarada. Ele é doido de amor
e quer me salvar. Não largo mais. Vamos ver? Irmãos, Deus é rico em Misericórdia. Deus é rico em Misericórdia. Leia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Minha gente, Ele já nos deu a vida com Cristo. O que é essa vida que Ele nos deu com Cristo? A vida nova da fé. Continua. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar Nos céus. Gente, Deus nos deu a vida nova, nos ressuscitou com Cristo e nos fez o quê? Sentar no céu. Sentar onde? No céu. Onde é que você está sentada? Sentado? Vocês viram tanto que diminuiu a convicção? Nós lemos a palavra, mas quando eu fiz a mesma pergunta, caiu o percentual de convicção. Vamos ler de novo e eu vou perguntar. Vamos ver se a igreja reage. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez Sentar no céu. Você está sentado onde? No céu. Ah, melhorou. Levanta a sua mão direita e diga para mim: você está sentado onde? No céu. Então lasca uma salva de palmas para Jesus. Olha, muito antes de você emendar a sua vida, Ele te amou. Quando você ainda era morto no pecado, muito antes de você fazer qualquer coisa, foi Ele que te enxergou lá na chapada. Foi Ele que desceu lá no buraco de seus pecados, para te arrancar de lá com a misericórdia dEle, te ressuscitar e te colocar sentado onde? É pena que nós escutemos essa palavra e ela não faz tremer o nosso ser na segurança e na alegria da fé. Nossa fezinha xoxa faz a gente sentir quando muito banco duro dessa igreja. Nós devíamos estar sentados aqui, mas em estado de gozo e consolação em Deus, na alegria de estar no céu. Nós estamos no céu, leia comigo, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, leia a igreja bem forte, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Olha o que vem agora, para corrigir o queixo duro meu e seu. Olha o que vem. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois, leia, é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas. Nós fomos criados por Jesus Cristo para as obras boas e não as obras da Petrobras. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas Continua. Que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olhe para cá. Tudo que você vai fazer hoje, amanhã, a semana, tudo, quando você for enfiar a cara no seu trabalho, ter que olhar no rosto da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, que você tiver que dar um amor, um perdão, que você tiver que trabalhar e derramar o suor, querendo ir para a cama ou para o sofá deitar, você vai ver na sua frente, as obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A minha vontade, a minha carne, a minha língua, meu coração me puxa para fazer a obra da treva.
mas Deus já me preparou para praticar obras boas. Eu vou fazer o que Ele quer. Eu vou fazer o que Ele quer. Embora o meu coração, minha desonestidade, minha picaretagem, minha maldade me puxa para a maldade, mas eu vou deixar as obras que não são de Deus, eu vou praticar as obras boas. Aqui está o segredo da ética cristã. Eu dizia domingo passado que eu escutava semana passada um debate na verdade, de dois profissionais, psicólogo e psiquiatra. E o jornalista perguntava: como é que nasce um corrupto? Lembra que eu falei isso aqui na missa? E os dois disseram: um corrupto nasce assim, quando um pai e uma mãe, um vovô, uma vovozinha, fala para o netinho: faz isso que depois eu te dou aquilo. A gente corrompe a alma da criança. Nós devíamos dizer para a criança: meu benzinho, faz o que eu preciso agora, faz tal coisa boa agora, porque Deus preparou você e pôs você no mundo para fazer coisa que presta. Você vai fazer. Fazer coisa certa, você não precisa ganhar nada, porque fazer coisa certa já é o maior e a maior graça, o maior dom que Deus te deu, de fazer coisa que presta. Você não vai ganhar nada, porque fazer o que presta é a melhor coisa que você ganhou de Deus, entendeu? Mas não concorda, entendeu? Minha gente, olha o remédio para o Brasil e para o mundo. Nós já estamos sentados com Cristo no céu. Deus nos fez para as obras boas. Deus nos quer que nós nos aproximemos da luz. Se tiver alguma coisa que não é da luz, Ele vai ajudar a gente a romper com ela. Incline a sua cabeça, feche os olhos, diga para Jesus: Jesus, nós fomos criados pelo Senhor para as obras boas. As obras boas que Deus preparou muito antes de mim, para que eu as praticasse. Jesus, na cruz, o Senhor realizou a obra mais perfeita e boa, a obra da minha salvação, da salvação de todos nós. Jesus, na cruz o Senhor me oferece de graça a salvação. Eu quero seguir o Senhor. Me ajude. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fale, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei
bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. ainda que nunca me fale. Eu sei bem o que tem sentido, Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. eu te levo em meus braços. Eu te levo em meus braços, Pois sou teu melhor amigo, pois sou o teu melhor amigo. de pé, estenda a mão para a cruz de Jesus. Ninguém te Te ama como eu. Estenda as mãos para a cruz de Jesus e canta. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama, Ninguém te ama como eu. a igreja reage. Ninguém te ama, ninguém. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo. Cruz, foi por ti, porque eu te amo. Brada, igreja, ninguém. Ninguém te ama como eu. A igreja reza comigo. Jesus, Jesus. na cruz, o Senhor revelou para mim, para todos nós, o amor que salva, o amor que não condena, o amor que salva, que resgata, que liberta, que cura. Jesus, hoje, diante da sua cruz, eu quero receber esse amor e levar esse amor e doar esse amor, porque só esse amor é que conta. As boas obras que o Senhor preparou para que nós as pratiquemos. Jesus, eu recebo da sua cruz toda força, toda graça, toda unção, toda capacitação, toda qualificação que eu precisava para praticar as boas obras. Jesus, eu me ofereço como instrumento de Deus na minha casa, no trabalho, no mundo. Eu me ofereço para ser uma operária, um operário das boas obras que eu tenho a graça de praticar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor sabe O Senhor sabe que muitas dessas obras que muitas dessas obras vão ser muito difíceis vão ser muito difíceis para que eu as pratique, para que eu as mas o pratique. Senhor vai me ajudar. Mas o Senhor vai me ajudar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Mantenha sua mão erguida para a cruz. Vá pedindo ajuda para Jesus. Aquelas obras boas que você precisa praticar e você não tem dado conta, vá falando para Jesus que ajuda você precisa para praticar essas obras. Converse com Ele. Você sabe, você tem noção de tanta coisa que você não tem dado conta de praticar. Peça ajuda dEle. Ele vai te ajudar. Ele vai te qualificar, te capacitar para toda obra boa que você vai ser a partir de agora. Operária, operário de graça da obra de